Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo e eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, congrego na Decentral de Garça. Meu nome é Miralva, eu sou casada com o Telmo, faço parte da mesma igreja. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 10, a intercessão pelos Efésios. O textuário diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Amém. O nosso textuário, ele se encontra. O nosso textuário é: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. O título da lição é a intercessão pelos Efésios. Introdução. Após Paulo falar sobre o mistério oculto, que foi o nosso motivo da lição número 9, que estudamos na lição anterior, Paulo vai orar em favor da igreja de Éfeso. Não é só em favor da igreja de Éfeso, porque essa epístola ela pode ser considerada uma epístola para todas as igrejas. Também em favor da nossa igreja. Paulo vai nos mostrar que Deus pode fazer mais do que pedimos, mais do que precisamos, mais do que merecemos. Isso é muito importante. Também vai nos mostrar que só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Este é o assunto que iremos tratar nesta lição, sobre a oração intercessora de Paulo. O primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Paulo dá início à oração com duas petições: o poder do Espírito sobre o homem interior e a presença de Cristo nos corações dos homens. Cristo precisa estar em nosso coração fervendo e o Espírito Santo precisa estar dentro de mim, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Primeiro item, as riquezas de sua glória. Paulo inicia sua oração na confiança em Deus, nas riquezas da glória de Deus. Em Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados como poder pelo seu Espírito no homem interior. Exaltando a Deus, que é digno de todo louvor. Paulo já havia feito uma exaltação no capítulo 1 de Efésios, mas agora ele vai exaltar de novo a Deus, porque essa é a nossa função. Efésios 1,17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Paulo está louvando a Deus e mostrando a sua glória, a glória de Deus. Deus é quem possui toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Antigamente, quando os escribas escreviam a palavra Deus, eles paravam, deixavam o espaço vazio e pegavam uma caneta especial só para escrever a palavra Deus. Deus é quem nos concede todas as bênçãos. As bênçãos de Deus são ilimitadas, não tem espaço para as bênçãos de Deus. E Paulo pede que a igreja seja fortalecida com o poder que Cristo nos concede, que a igreja seja habitada por Cristo.
Meus irmãos, se as nossas igrejas não forem habitadas por Cristo, nós não temos nada. Nós somos um ajuntamento. Mas se a igreja recebe Cristo e ele está na igreja, então é uma igreja de Cristo. Paulo pede que a igreja seja habitada por Cristo. Cristo precisa habitar na igreja e nós também. Cristo precisa habitar em mim. Eu tenho que orar todo dia. Pai, habita em mim, Cristo. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se você está ligado ao Espírito Santo, está ligado a Deus, a Cristo, você tem o amor de Cristo. Pede que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. A igreja precisa crescer. Não pode estar estagnada. Não pode estar estagnada. Tem que crescer. Não só em número de pessoas, mas crescer espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Exatamente. O item 2, fortalecidos com poder. Paulo pede que a igreja de Éfeso tenha o poder do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito Santo. Quer dizer que assim como eu me alimento todos os dias, eu preciso buscar o Espírito Santo todos os dias, porque nós temos que ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios 3:16, parte B. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus. A petição é que a igreja seja revigorada continuamente. Para que tenha o poder do Espírito Santo continuamente. Todo dia nós temos que buscar a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, todos os dias. É como um rio. É como um rio. Que corre e não pode parar. Exatamente. Nós precisamos sempre estar colocando mais água nesse rio, para que ele seja caudaloso. A nossa força, assim como a da igreja de Éfeso, vem do Espírito Santo, que tem atuação dentro do homem interior, porque o Espírito, ele fica de um lado, a carne fica do outro, a alma fica no meio. Então, que tem atuação no homem interior. Isso permite aos crentes se manterem afastados do pecado. E nos ajuda a perseverar. Perseverar na palavra de Deus, perseverar nas suas obras. Nos faz compreender as coisas espirituais. Amém, Miraldinha. O Espírito Santo, o Consolador, estará sempre conosco. É isso que Paulo pede. É isso que nós temos que pedir, que o Espírito Santo esteja sempre em nós. João 14, 16 e 17. E eu roguei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nossa, amém. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas ele habita em nós. Amém. No dia que o mundo conhecer o Espírito Santo, terá que conhecer a Cristo. Habitados por Cristo. Paulo ora para que Cristo habite a igreja de Éfeso. Mas não é só a igreja de Éfeso. Ele ora para que Cristo habite na igreja de Cristo. De modo geral, né? De um modo geral. Isso não quer dizer que Cristo não estivesse na igreja ou que não esteja nas nossas igrejas. Paulo está pedindo que essa presença seja constante, porque nós precisamos de Cristo na igreja. Precisamos do Espírito Santo. Manter a chama acesa. Exatamente. Né? Às vezes eu oro na igreja e eu fico pedindo, Senhor, eu sei que o Senhor está sentado nos bancos. Me ajuda, Senhor. Em nossos dias, nós também temos de pedir que Cristo habite em nossas igrejas. Cristo já habita na igreja. Nós temos de pedir para que essa presença seja constante. Não a igreja de 4 paredes, mas na igreja em si. Nós somos a igreja. Esta é a oração de Paulo, que Cristo, através do Espírito Santo de Deus, habite sempre em nossas igrejas. Esse é o pedido que ele tem. E nós precisamos pedir o quê, Miraldinha? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo habite em nosso templo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. É isso aí. Se nós temos o Espírito Santo em nós, a igreja tem o Espírito Santo. Porque nós somos a igreja.
O ensino apostólico de Paulo ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir, não pode resistir aos ataques das forças do mal, porque Cristo é quem está lá na igreja. Assim, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se Cristo está na igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. É Cristo falando. Se você tem Cristo na igreja, você tem o Espírito Santo na igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Se você tem Cristo na sua vida, Amém. o inimigo fica ao derredor, mas ele não te toca. Amém. Porque o Espírito Santo não permite. O Espírito Santo de Deus não permite, porque ele está conosco. O tópico 2, arraigados e fundados em amor. O mandamento de Jesus qual é? É o amor. Amor. Quantos mandamentos Jesus deixou para nós? Um só. Amor a Deus, na vertical. E amor ao próximo na horizontal. Paulo está pedindo à igreja que entendesse, que exercitasse o amor de Deus. Meus irmãos, exercitem esse amor de Deus. Tenha amor pelas almas, tenha amor pelas pessoas, tenha amor pela sua igreja, tenha amor pela obra de Cristo. No item 1, amor à virtude cristã. Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Nós conhecer Deus em toda a plenitude, conhecer o amor de Deus, a sua altura, o seu comprimento, a sua profundidade, é demais. O amor é um dos atributos de Deus. Quem não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. Amor. Deus é amor. Quem falou isso para nós? Está escrito lá na primeira carta de João. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. Amém. Cristo se entregou por nós, por amor, para nos resgatar. Tem um hino que fala, foi por amor. Eu não me lembro da letra, porque minha cabeça já está assim um pouquinho para 72 anos. O amor é o resumo da lei e dos profetas. A palavra de Deus, o resumo dela é amor. Cristo nos deu esse mandamento, o amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se você ama Deus e ama seu próximo como a si mesmo, quem ama não mata, quem ama não machuca, não machuca, não magoa, não ofende, não deseja o mal. Amém. O amor é a prova de nossa filiação a Deus. Nós somos filhos de Deus. O amor tudo suporta até. Exatamente, tudo suporta. Capítulo 13 de Coríntios é assim mesmo. Precisa ser expressa através de nossas atitudes. Tenha uma atitude de amor. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece Deus, meu bem? Amém, glória a Deus. Então você tem amor. Eu tenho, graças a Deus. Ah, Senhor, o Espírito Santo está aqui me tocando. Deus é maravilhoso. Amém. Não podemos dizer que amamos se virmos alguém necessitado e não fazemos. Tiago diz, se você pode fazer e não faz, está pecando. O amor é a maior de todas as virtudes. É através do amor que teremos o fruto do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 13, 13.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Paulo está pedindo, implorando. Tem outra passagem na Bíblia que fala que o amor encobre multidões de pecados. Amém. Não me lembro agora onde está, né? E Paulo está pedindo, implorando que a igreja de Éfeso e também a igreja contemporânea, a nossa igreja, viva no amor. Esteja alicerçada no amor. Tenha o amor como seu objetivo. O norte da igreja é o amor. O amor às almas, o amor ao próximo, o amor ao seu irmão, ao seu pastor. O item 2, arraigados e fundados no amor. Após Paulo rogar ao Pai pelo poder do Espírito Santo, pela habitação de Cristo na igreja, Paulo clama que a igreja possa também compreender o amor, que a igreja possa praticar o amor, que nós possamos praticar o amor. É isso que Paulo está pedindo a Deus, que eu, você, Miralvinha, e você me ouvindo, pratique esse amor de Deus. Quando Paulo usa a expressão arraigados e fundados em amor, ele está comparando os crentes com uma planta bem enraizada. Eu tinha algumas árvores no meu quintal. Quando a árvore finalmente cria raiz, ela cresce e dá frutos. E tem árvores no nosso quintal que dão frutos. E permanecem. Estamos dizendo que devemos construir sobre a rocha, como Cristo falou. Constrói sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Mesmo que o vento sopre com força, querendo nos derrubar, nós podemos até nos vergar, mas não vamos cair. Vamos ver o capítulo do amor. Vou ler alguns versículos do capítulo do amor em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É por amor, Miralvinha. É por amor. É por amor. É por amor que nós damos os cursos, é por amor que nós ministramos, é por amor que a essa obra tão grande que Deus tem queimado em nossos corações. Só fazemos pelo amor. Pelo amor, pelo amor. O apóstolo nos faz pensar se é possível avaliar o amor de Deus com toda a sua profundidade, em todos os sentidos. Já lemos esse versículo. Efésios 3,18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Amém. Se você é matemático ou físico, você sabe que isto é o universo todo. Se compreendemos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, se nós conseguimos entender e sentir esse amor, vamos ver que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Excede todo o nosso conhecimento. Só assim podemos ser cheios da plenitude de Deus. Exalar o cheiro suave de Deus. Amém. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Todo o nosso espaço devia ser Onde Deus. Onde quer que a gente vá, esse brilho de Cristo possa iluminar o lugar onde você esteja. Amém. Que o mundo possa ver Cristo em você. Isto nos mostra que todo entendimento humano não é capaz de entender o amor de Deus. Não dá para entender. Não dá para entender. É um amor incondicional. Não impõe condições. O que eu fiz para ele me salvar? Nada. O item 3 é a intensidade do amor de Cristo. Somente o Espírito Santo pode nos fazer entender o amor de Deus.
podem nos fazer experimentar o amor de Deus. Os crentes precisam conhecer a intensidade do amor de Cristo, porque Ele sempre faz o melhor para nós. Porque Cristo nos amou e nos ama ainda. Nós devemos amar uns aos outros. Miravinha, eu amo você. Amo os irmãos da igreja. Me too. Amo os irmãos da igreja. Amo meu pastor. Eu não tenho inimigos, mas se tivesse, eu amaria até meus inimigos, né? Com a graça de Deus, né? Amém. Por Ele. Por Ele, porque até aqui, de nós mesmos, nós queríamos nos vingar, mas Deus tem nos, na sua infinita misericórdia, tem nos ajudado. Tem nos guardado. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei e vos permanecei, e vós permanecei no meu amor. É tremendo isso. Amém. Como Ele nos amou, a gente tem que permanecer nesse amor. Cristo amou aqueles doentes que Ele curou, aquelas pessoas que Ele salvou. Cristo amou, nós temos que ter o mesmo amor. Paulo sabe que não é pelo esforço humano que vamos conseguir entender o amor de Deus. Nós, por nosso esforço, não vamos conseguir. Então, Paulo, em sua oração, pede que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. Só assim podemos viver e entender o amor de Deus, tendo a plenitude de Deus em nós. Sem a plenitude de Deus, nós não somos capazes de amar. Nem amar um ao outro. Não, porque a carne, né? A carne sempre luta ao contrário. Amém. O tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua oração, Paulo nos ensina que nosso Deus é maior do que nós pensamos. Deus é capaz de fazer mais do que pedimos, que nós devemos glorificar o Eterno para sempre. No item 1, a dimensão das bênçãos divinas. Na conclusão da oração de Paulo, somos lembrados que o poder de Deus pode fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que merecemos, mais do que precisamos. Deus muito é tremendo, muito mais. Sempre nos surpreende. Hoje nos surpreendeu uma bênção tão grande, que eu não vou contar agora aqui, mas se você quiser saber, foi uma bênção muito, muito grande. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Deus faz muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Costumo dizer que Deus faz mais do que eu pedi, faz mais do que eu mereci, faz mais do que eu precisava. Olha para a nossa casa. Puxa, pedimos uma casa, olha a casa que Ele nos deu. Pedimos uma igreja para trabalhar, olha a igreja que Ele nos colocou. Glórias a Deus. Amém. Enfim, Deus é muito maior do que eu poderia imaginar. E é isso que Paulo está dizendo no final da oração. Deus é maior do que você imagina. Isso quer dizer que a nossa mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. As coisas que não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam a Deus. Amém. Tem coisas que Deus faz que eu nem entendo direito por que Ele fez. Eu entendo assim, a minha bênção está na mão de Deus, antes que eu peça. É demais. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Sua bênção está preparada, meu Deus. Amém, glória a Deus. Antes que você peça, Ele já está preparando a bênção. Meu irmão, a sua bênção está preparada. Seja espiritual, né? Isso. Seja material. Amém. Seja qualquer tipo de saúde, né? Aí. Isso nos mostra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Todo mundo conhece esse versículo. Nós pensamos no imediato, no que é bom para nós. Deus pensa no futuro, onde iremos estar com Deus. Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É isso aí. Deus tem o nosso pensamento é pequenininho, é medíocre perante o poder de Deus. Assim o poder de Deus age nos crentes, tendo bênçãos tão grandes
que nós sequer podemos imaginar. Quem diria que ia acontecer o que aconteceu hoje, essa bênção tão gloriosa que Deus nos deu? Deus, com o seu poder imensurável, pode responder à oração mais corajosa e com fé. Você pede um pouquinho e dá um monte. De uma forma que nós nem pensávamos. No pedido de Salomão a Deus, ele pediu sabedoria. Deus deu muito mais do que isso, do que Salomão havia pedido. Deus sempre nos surpreende. Sempre. Sempre. O convite para adoração. É o item 2. Efésios 2, 21. Não, Efésios 3, 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Paulo encerra a sua oração com o louvor a Deus, com um convite de adoração a Deus, através de Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Quando você orar, peça e glorifique a Deus pela bênção que você vai receber. Nesse capítulo, Paulo vem discorrendo sobre alguns assuntos. O mistério revelado, foi a aula passada. As muitíssimas riquezas de Cristo dadas às igrejas, a grandeza do poder de Deus, o infinito amor de Deus, de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Com tudo isto, só o que faltava para encerrar o capítulo 3 de Efésios era louvar ao Senhor. Quem tem e nos concede essas dádivas. Toda oração devia terminar: louvado seja o nome de Deus. Amém. Amém. A glória, o item 3, a glória devida a Deus. Paulo continua ensinando que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Isso quer dizer que a igreja deve glorificar a Deus. Essa é a nossa função, glorificar a Deus. Este é um dos propósitos da igreja. Para isso, a igreja foi instituída. Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém. Então, tudo é para a glória e honra de Deus. Amém. Nós falamos, Telmo, nossa casa não é nossa. Não é nossa. É de Deus. É de Deus. Nós só somos administradores, bons mordomos. Amém. Amém? Deus, a porta está ali, Senhor. A porta é sua. A casa é sua. Ele pode entrar em minha casa sem bater na porta. A casa é dele. Uhum. Toda a glória deve ser dada a Deus. A igreja não terá glória em si mesma. Toda a glória deve ser exclusivamente a Deus, através da obra de Cristo. Nós somos dependentes em tudo de Deus, através de Cristo. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém. O apóstolo Paulo tem a esperança que esta adoração seja para todas as gerações, que perdure para todo sempre. Eu acho que ele estava falando, Pai, que essa adoração perdure até o Telmo e passe do Telmo e vá mais um pouco para frente, até a volta de Cristo. Amém. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Está lá em Efésios 3, 21. Todos os crentes em todas as gerações devem praticar essa adoração e glória. Glorifique ao Senhor. Conclusão. O que Paulo queria era o fortalecimento da igreja. Ele sabia que o perseverado cristão dependia de 4 princípios. Paulo está também escrevendo para nós. Assim, esses princípios continuam. É isso que ele está pedindo. Primeiro, oração. Depois, fortalecimento de poder. Presença plena de Jesus Cristo. O exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. É isso que Paulo está pedindo. Até alcançarmos a perfeição. De varão perfeito. Durante este processo, um processo que não acaba quando eu me converto, começa ali, mas é um processo contínuo. Nós estamos em construção, como diz o pastor Valdecir. Gosto do pastor Valdecir. Nós estamos em construção. Só sempre, até que Jesus venha. Ou nós vamos, né? Nós, o povo de Deus, devemos glorificar a Deus todo o tempo. Quando? Sempre. Amém? Todo o tempo. Todo o tempo. Só sempre. Só sempre. É isso aí, Miriam. Amém. Amém? Oramos. Vamos orar. Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição Obrigada. que nós pudemos gravar, Pai. Que nós pudemos aprender mais um pouco da tua palavra, Pai. Pai, eu te peço que cada um que assistir a essa aula possa também ter um encontro pessoal com o Senhor, para que possa glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Que tu Cristo. possa falar ao coração daquele que vai ouvir a tua Amém, palavra, Jesus. Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa grande oportunidade. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.